Gente, boa noite, né? A gente vai iniciar, são 19h10, adeus 10 minutos. Em respeito a vocês que já estão na sala, a gente vai começar, tá bom? Com a nossa disciplina. Né? Já estamos aqui com a Joyce, a Jamile, a Aline, a Thaís e a Yolanda. Eu acho que só teve uma que saiu, mas deve voltar depois, que é a Thaís, se eu não estou enganado. Se os colegas forem entrando, então a gente vai aceitando aqui a entrada, tá bom? Bem, meu nome é Anderson Alves, né? Nós vamos dar essa disciplina muito elaborada, digamos assim, que fala de muitas leis e muitas questões. Vamos procurar deixar ela o mais prática possível para vocês, tá bom? Hoje nós teremos, assim, falaremos sobre o primeiro e o segundo capítulo. O primeiro capítulo, se você já leu, eu vou usar o mesmo material que vocês têm. O primeiro capítulo, ele é bem legislativo, explicativo, leis, nominais e tal. Você precisa prestar muita atenção. O segundo capítulo é mais história, tá bom? Então, nós vamos tentar primeiro passar por esse terreno mais árido, que é o primeiro capítulo, e ir para o segundo. Mas, assim, um conselho que eu dou a vocês, existem disciplinas que, aparentemente, elas são de menor importância, não vai se vir isso para quê? Essa é uma daquelas que, aparentemente, não tem tanta importância até que você se desperte para o valor que ela realmente tem. Então, conhecer a estrutura e o funcionamento da educação é um dever de todo professor, principalmente pedagogos. Tá bom? Por que eu falo principalmente pedagogos? Porque pedagogos são que assinam projetos escolares, pedagogos são que assinam projetos pedagógicos para abertura de escolas. Eu não posso, eu sou licenciado em História, tenho pós-graduação, estou fazendo mestrado, mas eu não posso fazer o que vocês podem quando estiverem formadas, que é assinar um planejamento pedagógico, né, para a abertura de uma escola. Então, a importância de vocês é muito grande. Já começa a minha aula dizendo que se alguém, de alguma forma, algum dia diminuir 1 milímetro que seja o curso de vocês, não deixe. Pedagogia é um curso de importância base para qualquer outro curso da nossa área da educação, tá bom? Parabéns para vocês por terem escolhido pedagogia, né, por caminharem, terão 1001 dificuldades, mas espero que sejam boas professoras que caminhem para esse lado, tá bom? Da aula firmes, tá certo? Então, vamos abrir aqui, eu acredito que vocês já devem conhecer, né, o material de vocês, mas eu vou usar o material aqui para que vocês possam estar acompanhando. Aqueles que gostam de anotar, eu aconselho você pegar seu caderninho, sua caneta e anotar os parágrafos. Eu gosto muito de dar aula, quando eu uso o material de vocês, citando o que é que eu estou lendo, aonde eu estou lendo. Então, se você quiser me acompanhar, fique à vontade, tá bom? Vou abrir aqui o material de vocês, que é aqui, pronto. Se vocês não estiverem vendo o material, por alguma razão, por favor, vocês depois me avisem aí. Professor, eu não estou vendo nada. O senhor está falando, eu não estou vendo nada. Tá bom? Então, para que você possa acompanhar. Eu vou começar da página 4, tá certo? Página 4, eu queria ler o primeiro e o segundo parágrafo, somente. A educação básica, sua estrutura e funcionamento, está calcada em uma legislação específica. Ou seja, primeira frase do primeiro parágrafo dessa página 4, nós já percebemos que nós vamos falar de legislações. Você é uma pessoa inteligente, já leu o seu texto. O que é que essa disciplina fala? Vai falar da estrutura legislativa, ou seja, a estrutura para a educação funcionar, por isso que a estrutura em funcionamento, ela precisa de leis, de normas. Como isso ocorre? De que forma elas são feitas? Quem toma as decisões? É isso que você vai organizar agora no seu conhecimento, tá bom? Primeiro estrutura e depois o seu funcionamento. Então, a educação básica, ela funciona em legislação específica. Por quê? Porque nem toda legislação ela é somente educacional, tá bom? Ela é somente educacional. Ela também pode ser, de alguma forma, acadêmica, ela pode ser, de alguma forma, não acadêmica, ela pode ser legislação apenas de direitos humanos ou de direitos
que são da sociedade, mas necessariamente não é de educação, ok? Então, nesse processo que nós estamos tentando buscar aqui, como é que funciona essa legislação? A educação básica deve ser compreendida como um direito humano. Então, a primeira coisa que nós vemos na legislação, porque é preciso que uma legislação, que exista leis para estruturar a educação. Para que isso? É preciso, por quê? Para que o Estado perceba as pessoas como seres humanos, que precisam ser atendidos. Nós vamos ler os benefícios e vamos ver os malefícios dessas decisões, tá bom? Sua estrutura e funcionamento está calcado na legislação. Desse modo, é imperativo emergir sobre a legislação educacional para se compreender o seu funcionamento. Estudar a educação brasileira pressupõe o conhecimento de suas bases legais, né? Então, primeira lição para a gente aprender. O que é que eu estou vendo na minha disciplina? Essa última frase aí te ajuda a compreender bem. Você está estudando a educação brasileira para compreender as bases legais. E o que são as bases legais? É a estrutura. É onde a educação brasileira se calça, se coloca, se firma. Então, nós temos que compreender como isso funciona. Aí eu quero ler da página 4, o último parágrafo, tá bom? Aqui, nessa unidade de estudo, você, futuro pedagogo, conhecerá a trajetória histórica da educação brasileira. Além disso, aprenderá conceitos chaves que são fundamentais para a sua formação, como sistema escolar. Compreenderá os fundamentos da atual estrutura administrativa e didática da educação brasileira, dentre outros elementos essenciais para a sua formação acadêmica. Ou seja, mas eu já estudo português, matemática, eu já tenho matéria de didática, eu já tenho matéria de arte, eu já tenho matéria de TCC, de estágio, e eu tenho que aprender sobre leis, sobre estrutura. Por quê? Volto a dizer, o pedagogo ele tem uma importância para além da sala de aula. É por isso que só pedagogos podem ser coordenadores ou podem ser outras questões administrativas dentro de uma escola. Porque um pedagogo ele entende das leis, como elas funcionam, como elas são organizadas. Teoricamente, o pedagogo compreende tudo isso. Tá bom? No nosso caminho aqui, a gente vai chegar na página 5. E na página 5 nós temos o seguinte: define-se legislação educacional como conjunto de diplomas legais e documentos relacionados que regulam a educação. Legislar é responsabilidade do poder público. Essa é a primeira questão. E aí fica uma interrogação para nós, para mim e para vocês. Nós, como nação, em algum momento da história, delegamos ao Estado, quer dizer, aos políticos, a quem, quando eu falo políticos, eu não estou falando só de prefeito, vereador, estou falando a quem rege as leis, os costumes de uma nação. Isso foi delegado a um grupo definir de que forma a educação vai funcionar. Isso tem muita coisa boa? Sim, com certeza. Mas, muitas vezes, as legislações, elas vão invadir a sua casa, aquilo que você precisa fazer ou não em casa. Por exemplo, hoje, se você quiser ensinar o seu filho em casa, o conhecido homeschooling, você pode? Não. Você tem que levar seu filho para a escola. Está estabelecido na legislação. A não ser que você comprove, que você encontre uma brecha na lei, que você entre com um advogado e que você compreenda que seu filho aprende mais em casa. Você não tem o direito legal de dar aula para ele em casa. Isso não é lhe dado. Né? Há uma discussão muito grande sobre isso. Há pessoas que discordam do Estado definir isso, se eu deveria, e há outros que acreditam que eu deveria ter o direito de escolher se meu filho vai estudar na escola pública, na particular, ou se ele vai estudar, eu já tenho esse direito, né, público ou particular, mas se eu tenho o direito que se eu vou colocar na escola pública ou particular, ou se eu não vou colocar em lugar nenhum, vou ensinar ele em casa, se eu acredito que eu dou conta, e vou colocar ele para fazer a prova do Enem, e pronto. Não quero ele na escola. Parece absurdo, parece.
Mas tem muitos pais no Brasil lutando na justiça por isso. Pais que discordam do caminho que a educação tomou, que discordam de ideologia A ou B. Há muita discussão. Porém, por que eu abri esse leque? Porque nós não temos essa capacidade de produzir isso, legislar. Já ouviu aquela frase? Você quer legislar em causa dos outros, em causa própria, mas você não pode. Ou seja, a educação ela é constituída por responsabilidade do poder público, sobretudo do legislativo. Eles decidem as leis que vão estar relacionadas à educação. Claro que lá nós vamos ver que depois vão aparecer leis específicas para a educação. Mas mesmo essas leis específicas da educação, elas precisam estar calçadas na Constituição, ou seja, na Carta Magna do país. Então você tem a Carta Magna do país, que é a Constituição do Brasil, e você tem as leis que regem a educação. Só que essas leis que regem a educação, elas precisam se submeter à Carta Magna do país. Também não é de qualquer forma, tá bom? Mas estudando legislação, é que você compreende que, concordando ou discordando, você não tem o direito legal de definir algumas questões relacionadas à educação. Você precisa responder ao MEC, ao PNDE, ao INEP, à Secretaria de Educação do seu estado. Então, assim, há muitas coisas que são legisladas pelo poder público. É a primeira coisa que você precisa abrir os seus olhos para essa disciplina. A estrutura funciona assim. É questionável? É. Eu tenho minhas críticas, muitas, mas nós queremos andar conforme a lei. Então, nós não podemos legislar como professores ou como escola, fazer o que quer, sem primeiro submeter aquilo que nós apreciamos ou queremos fazer às leis que já estão constituídas. E quem pode constituir essas leis? Poder Legislativo é quem pode fazer isso. E quem colocou eles lá? Fomos nós. Nós que votamos. Então, por isso que é importante saber quem você coloca lá no Legislativo, naquelas pessoas que vão fazer a lei. Por isso que é importante você, como pedagoga, ensinar a criança desde pequena o que são leis, o que é política, para que ele compreenda que algumas coisas do seu país ele não tem capacidade de tomar decisões. Ele está delegando a alguém que as tome. Então, se ele está delegando a alguém que as tome, ele tem que conhecer muito bem essa pessoa que ele está dizendo, decida por mim a minha educação. Isso é muito importante, isso é muito sério e muito necessário de se aprender, principalmente em tempos de política que nós estamos vivendo, tá bom? Aí nós temos aí ainda o parágrafo 3, eu queria ler para vocês, que ele faz uma pequena síntese, como o próprio nome já diz. Em síntese, conforme a Constituição Federal vigente, a legislação de um Estado democrático de direito é originária de processo legislativo que constrói, a partir de uma sucessão de atos, fatos e decisões, políticas econômicas e sociais, um conjunto de leis com valor jurídico, tal. Ele vai explicar que todo o nosso modo de viver, lei de trânsito, tudo aquilo que regula a sociedade. Então, se a educação, se a escola, se eu e você, professores, ou da área da gestão educacional, vive dentro desse espaço social, nós somos legislados por o poder público. Não se faz o que quer na hora que quer, do jeito que quer. Há leis, né, que precisam ser seguidas. Tá bom? E aí o livro vai, a apostila, tem o ponto 1 e o ponto 2, que são bem interessantes, ainda nesse primeiro capítulo. Tá certo? Ponto 1. Como nascem as leis? Nem sempre o homem teve leis legisladas por um poder público. Isso é história. Nem sempre. Né? Lá atrás, ainda nos séculos XVII, XVI, XVIII, nós tínhamos os reis, e depois isso foi evoluindo para virar o Estado. Para termos aí senadores, deputados, isso foi uma evolução social que, para o bem ou para o mal, está aí. Essa delegação de poder, esse delegar de autoridade
sobre a minha vida que eu dou para alguém. Se as campanhas políticas fossem feitas dessa forma, muita gente prestaria mais atenção a ela. Sabe o quê? Ao votar, você está delegando poder a alguém sobre a sua vida. Isso é votar. Mas muita gente não sabe, ou pelo menos finge que não sabe. Votar é delegar poder a alguém para criar leis que vão influenciar diretamente o seu modo de viver, seja ele cristão, seja ele educacional, seja ele o que for. Então, votar é delegar autoridade a pessoas decidirem por você algumas questões sociais. Isso é votar. Então, temos que tomar muito cuidado. Alerta, né? Vamos lá. Sigamos. No Brasil, a estrutura do sistema escolar é estabelecida especificamente pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, né? Essa Lei de Diretrizes e Bases, ela cai em toda a prova de concurso. Qualquer concurso que você fizer, da sua prefeitura, da sua cidade, do estado da Bahia, do Ceará, da onde for, você precisa aprender o que são leis de diretrizes e bases. Você não consegue passar no concurso sem isso. Tem concursos que colocam 10 questões de lei de diretrizes e bases. Conhecer como funciona, conhecer a estrutura, o mecanismo, as leis, como elas são feitas, quem toma as decisões, como elas chegam até nós, qual o caminho que essa lei toma, saindo lá, quando foi decidida, até chegar a mim. Nós vamos chegar nessa pergunta, tá bom? Segura aí, vamos já responder isso. Mas como as leis nascem? Eu gostei muito desse parágrafo. Ó, com a emergência de uma ideia. Ó, respira. Professor, como é que uma lei nasce? Com a emergência de uma ideia ou de uma questão. Assim nasce uma lei. Como devemos tratar as crianças de 5 anos na escola? Quais os melhores caminhos para levar uma criança que tem síndromes cognitivas? Está sendo muito discutido hoje, né? Essa nova lei das crianças que têm síndromes, ou para as crianças que têm alguma síndrome cognitiva. Então, está sendo muito discutido. Por quê? Porque, assim, como elas devem ser tratadas, onde elas devem se matricular, quem deve abrir a porta, as escolas particulares devem ser obrigadas a matricular, os pais podem escolher se matriculam ou se cuidam deles em casa. Cuidar em casa não vai ser esconder a criança. Há uma discussão muito grande. Espero que vocês, pedagogas novas agora, estejam acompanhando. Porque o que está sendo decidido agora vai refletir na profissão de vocês quando vocês estiverem em sala de aula. Então, procure se inteirar do que está sendo decidido e discutido agora, nos dias atuais, sobre essas questões. Inclusive, eu vou ter uma matéria agora no mestrado, que é exatamente para debater esse assunto. Então, isso tem a ver com o quê? Há uma demanda, há uma ideia, há uma necessidade. Então, se reúne para ver qual a ação vai ser tomada. Quais decisões vão ser tomadas. Dar-se o nome a isso. Legislar, discutir e formar uma lei. Para dizer que o caminho é esse. Tá bom? E aí a gente vai, ainda na continuidade desse processo, assumindo, né, ou pelo menos a gente tenta, assumindo que legislar é uma causa que foi colocada para um grupo específico, porém, ela tem ou precisa ter a nossa participação plena. Nós não deveríamos não conhecer o processo. E é por isso que vocês estão fazendo essa disciplina, como aqui nós já colocamos. Mas eu queria que você me acompanhasse agora na página 5, né, onde nós estamos, tem o seguinte, último parágrafo. Depois desse balanço que nós demos até agora, a elaboração de leis é fruto de um conjunto de procedimentos previamente estabelecidos que se servem os parlamentares em função. Esse trâmite de ações é denominado processo legislativo. Ou seja, processo legislativo seria, como é que deveria ser? Nós vamos criar, ou precisamos criar, uma lei para tratar as crianças com síndrome, como eu acabei de colocar. E nós delegamos autoridade a um grupo de senadores ou
outras pessoas para definir a lei que vai tratar o assunto que está em discussão. O que é para ser feito? Nem sempre é. Então vamos ouvir o grupo das mães, Associação de Mães dessa síndrome, Associação dos bairros que mais tem a síndrome. Vamos ouvir os professores, os pedagogos. E aí você começa a ouvir os grupos sociais que estão relacionados com a demanda que precisa ser criada à lei. As mães, você precisa ouvir todo mundo. Após ouvir todo mundo, aí se cria uma lei para se firmar qual é o caminho a ser tomado. Aí nós temos aí, ainda nesse ponto 1.1, aqui, o processo legislativo tem início por meio da apresentação das seguintes proposições. Projeto-lei é a primeira coisa. Vai o que para lá? Vai um projeto-lei. É dado esse projeto-lei, não é uma lei, é o nome projeto-lei. É um projeto que pode se tornar uma lei. Então, se nós queremos fazer mudanças, modificações, ou não existe algo claro que diga como eu devo proceder, vamos criar uma lei. Qual é o primeiro passo? Na educação. Iniciar um projeto-lei. Abrir o projeto-lei é apresentado o projeto de resolução, ou seja, cria-se um projeto para resolver o problema. Depois, um projeto para o decreto. Vamos criar um projeto que agora tem todos os decretos que devem ter essa lei. Aí cria-se os decretos. Depois que você apresenta o projeto, a resolução é feita, cria-se os decretos, aí dá-se a medida provisória. Medida provisória é que aquilo que pensamos, analisamos e discutimos, já pode começar a ser feito provisoriamente, até que a lei saia ou não. Mas muitas vezes é emergente, né? É emergencial, desculpe, melhor dizendo. É emergencial a necessidade que essa lei esteja em vigor. Então se coloca uma medida provisória. Medida provisória, como o próprio nome já diz, é um paliativo para que você vá fazendo aquilo que se pergunta até que a lei mesmo seja colocada. Por isso que medida provisória pode ser revogada e tal, a qualquer momento. Aí depois tem a proposta de emenda à Constituição. Emenda, eu acho que todas as pessoas devem ter uma breve ideia do que é emenda. Emendar algo que é. Você tem a Constituição Federal do Brasil e você está discutindo uma lei que precisa ser formada para a educação, seja qual for o caminho que você pensou aí agora. Depois que ela passou todos os trâmites, qual é o último? Tem que ser criada uma proposta que essa lei seja agregada à Constituição. Emenda constitucional. Então, aí vai ser votado. Se passar, ela vai agregar à Constituição um parágrafo novo e tal. Aí nós temos um novo parágrafo. As iniciativas das leis podem ser dos parlamentares, presidente da República, Supremo Tribunal Federal e tal. Então, pode ser iniciativa. E aqui eu quero pronto, os dois últimos parágrafos. Após a votação no Congresso Nacional, ainda a deliberação executiva, isso é, o presidente da República pode sancionar ou vetar. Ou seja, o Senado definiu que essa lei precisa ser sancionada aí para a Constituição. O presidente pode barrar ou ele pode assinar. Aí ele devolve para o Senado. Aí o Senado decide se barra ou se assina. Ou seja, aí começa essa luta de poderes. Se não houver um entendimento entre os dois, essa lei vai ficar indo e voltando. E não vai para lugar nenhum. Entende? Tem uma pessoa aqui perguntando, deixa eu ver aqui no grupo qual é a pergunta dela, um momento. Dá aqui atenção, colega. Pronto, gente, desculpa, só fui dar aqui uma atenção à colega que fez uma pergunta lá, tá bom? Então, voltando, na nossa aula aqui, nós paramos no tópico 1, deixa eu aqui, eu acho que a câmera minha desligou, mas ela volta já.
certo? Voltando aqui, nós paramos no tópico 1. Pronto, a câmera voltou. Deixa eu ver se voltou a câmera. Vai já voltar. Pronto. Beleza. Tópico 1, últimos parágrafos. Após a votação do Congresso Nacional, há ainda a deliberação executiva. E aí, o último parágrafo, se o projeto for assinado, o presidente da República tem um prazo de 48 horas para ordenar a publicação e lançar no Diário Oficial da União. Aí se findou o processo. Perceba que nós, desde o começo do vídeo, da aula, estamos tratando o que é uma lei, que está dentro dessa disciplina no assunto estrutura, como ela é formada, por que ela é formada, qual o caminho que ela passa até chegar a sair no Diário Oficial da União. Se você não sabe o que é Diário Oficial da União, tudo que é legislado, votado ou aceitado pelo governo precisa, para ser certo, sair no Diário Oficial da União. Por exemplo, você passou no concurso público, seu nome tem que sair no Diário Oficial para provar que você é concursada mesmo, pública da prefeitura ou do estado. Então, o Diário Oficial é o último trâmite, digamos assim, dos processos estruturais, sejam eles acadêmicos ou não. É o Diário Oficial. E aí vamos para o 1.2. Já chegaremos, né, no capítulo 2, que é o nosso último capítulo da aula de hoje. O 1.2 diz assim: no Brasil, podemos classificação, aí está errada essa frase, né? Podemos classificar as leis em municipais, estaduais e federais. É outra questão que você tem que tomar muito cuidado. Existem leis estaduais e municipais que são diferentes. Por quê? Porque cada estado rege de uma forma, cada prefeitura também. Porém, o que é federal, essa, na maioria das vezes, a não ser que haja problemas políticos envolvidos, se é uma lei federal, ela é aceita em todo o território nacional. Tá bom? Mas há leis que são apenas para aquele município. E há leis que são apenas para aquele estado, no outro não serve. Mas se é federal, repito, no normal, essa lei deve ser acatada em todo o país, porque é uma lei federal. Tá bom? E aí você vai ver um pouco de hierarquização da lei. Eu já falei um pouco sobre isso aqui. Para não te cansar, eu quero ler somente os 2 últimos parágrafos. Hierarquicamente, os dispositivos constitucionais são os mais relevantes. A Constituição é a Magna Carta e é essencial para o ordenamento do Estado. A partir da Lei Suprema, originam-se as normas fundamentais às quais todos os demais dispositivos legais submetem-se, de modo que seja respeitado o princípio da constitucionalidade. Ou seja, se está na Constituição, há um princípio legal para que eu possa atuar. Princípio da constitucionalidade. Está na Constituição? Está. Então, há um princípio legal para que eu possa fazer, para que eu possa atuar. Tá bom? Por isso que nós temos que conhecer as leis, as diretrizes, a estrutura, como ela funciona, para você um dia, se for uma coordenadora, ou uma diretora de escola, ou mesmo uma professora, não vá decidir, ou não tente decidir alguma coisa sem conhecer as leis primeiro, para não se prejudicar. Tá bom? Tomar muito cuidado com isso. Na continuidade aqui, nós vemos que, na continuidade, a gente vê o seguinte, capítulo 2, o caminho educacional nas constituições federais. Então, a gente viu lá o que são leis, para que servem, como elas são usadas e de que forma elas caminham até chegar até nós. Vimos também que o último, ou a última demanda dela, entre aspas, é quando sai no Diário Oficial da União. Vimos que ela vai para o Senado, volta, ela tem um trâmite. E agora vamos terminar a nossa aula no capítulo 2, falando sobre o caminho educacional. E as leis educacionais? Qual o caminho? Eu marquei aqui o parágrafo 1 e 2 para ler para vocês.
Essa página 8. Página 8. Em terras brasileiras, a educação é produzida socialmente de maneira desigual, né? Há muitas discussões sobre a educação no Brasil. A educação no Brasil, como é que ela está? Ela é boa? Ela é agradável? Nós temos muitos problemas com a educação no Brasil. Mas eu costumo dizer, você pode discordar à vontade, viu? Claro que pode e deve, se você não concordar comigo, deve discordar sim. Eu costumo dizer que a educação no Brasil, eu trabalhei muitos anos em educação pública e privada, e ainda trabalho. Mas, na minha singela opinião, a educação no Brasil depende do grupo que está nas paredes daquela escola. Quem está dando aula? Quem está na coordenação, direção? Esse conjunto, o que é que ele pensa de educação? Eu já trabalhei em escolas públicas que foram muito melhores do que particulares. E aí vice-versa, né? Escolas particulares que não serviam para nada. E eu sei muito bem o que é escola pública. Eu trabalho em escola pública ainda. Então, assim, eu não estou falando de algo que eu ouvi falar. Ah, professor, o senhor trabalha em escola pública? Claro. Dou aula todo dia em escola pública aqui, como eu estou dando para vocês. Hoje eu estou dando aula para o ensino médio, mas já dei aula para o 5º ano, Fundamental 1, todo Fundamental 2, 6º, 7º, 8º e 9º. Amo o 6º ano. E já dei aula e dou aula hoje para o ensino médio, 1º, 2º e 3º ano. E ensino superior, vocês e outras turmas mais. E eu sei o que é educação pública, sei os problemas, dificuldades. Não estou fantasiando, criando um paraíso da sala de aula, não. Não é isso. Mas eu tenho cada dia maior convicção e certeza de que a escola pública é boa a depender de quem trabalha nela, do conjunto, do grupo, e também vale o mesmo para particular. Só que a história da educação, a estrutura montada de educação no Brasil, ela sempre foi precária. Eu lembro que eu trabalhava em Valença, em uma escola chamada CETEM. As duas únicas escolas que eu trabalhei em Valença foi CETEM e o Colégio Social. E nós fomos para um evento de uma editora, eu não lembro agora qual era a editora. Essas editoras que querem vender livro, aí paga para o professor ficar em hotel para ver se ele bota o livro dele. Essas coisas assim. Aí esse cara, veio um cara do MEC, da Secretaria de Educação, lá do alto escalão, federal, dá uma palestra para era quase 2.000 professores. E esse cara subiu lá e disse a primeira frase dele: vocês sabem para onde a educação no Brasil está indo? O povo, não, nem nós no MEC. Nós não sabemos, não temos a menor ideia. Se você for analisar todos os governos, do descobrimento do Brasil até os dias atuais, nunca houve um projeto sério, nacional, firme de educação. Não é coisa do governo A, governo B agora, década de 90, ano 2000, década de 80, não é isso. Isso é o que piorou ou melhorou, a depender da sua visão. Mas a educação no Brasil nunca foi estruturalmente pensada, no mínimo para todos. Alguém pode dizer, mas foi pensada. Mas mesmo quando ela foi pensada, ela nunca foi pensada de uma forma igualitária para todos. Isso não. E aí começa com a diferença dos negros. Um tempo no Brasil, o negro não podia entrar em sala de aula. Assim como houve em outros países, mas aqui no Brasil foi pior. Escola já não foi permitida para índios. Escola já não foi permitida para mulheres. No máximo, eram em conventos bem escondidos. E com matérias que não poderiam ser muito técnicas, matemática, biologia, química, não porque a mulher não sabe pensar. Olha que tapa na cara da sociedade dá hoje a pedagogia, que a maioria são mulheres. 99% das aulas que eu dou para pedagogos são mulheres. O mercado, as faculdades, há muitos anos, de cada 10 alunos matriculados, a depender do estado, 7 são mulheres. Em vários cursos.
Pedagogia ainda é um dos melhores, ou um dos que tem mais pessoas do sexo feminino no Brasil. Mas há muitos outros cursos. Mulher está em todos os cursos. Ou seja, mas elas já foram proibidas de estudar. Não podia. E quando podia, era separado. E mesmo separado, era com matérias que não deveriam trazer para elas muita inteligência, porque elas não tinham condição de aprender. Então, a educação nunca foi pensada. Mesmo quando a educação foi pensada, estruturada, ela não foi pensada e estruturada para todos. Em nenhum momento. E aí cabe, para você também não ficar na internet falando bobagem. Eu sou de A, eu sou de B. Pelo menos você estudar, você é pedagogo, pedagoga, estudar, ler e perceber. Seja você de direita, seja você de esquerda ou de centro, não tem problema. Siga aquilo que a sua cabeça diz que é o correto, mas pelo menos saiba defender de forma coerente e sem uma paixão desmedida e cega. É para isso que estudamos, para saber defender o que acreditamos. Então, a estrutura educacional, ela não é pensada, pelo menos, de forma extensiva a todos. Mas vamos continuar aqui. Percebemos grandes deficiências do aprendizado dos alunos. Grandes deficiências no aprendizado dos alunos. O aprendizado dos alunos, ele sempre foi uma discussão entre nós, professores. Onde está o problema? Se o aluno não aprendeu, qual o problema da estrutura? É o livro didático? É o professor? É o aluno? É o ambiente? É a sala? O que é? Só tem uma resposta, professor? Eu diria a você que pode ser uma dessas coisas ou todas elas juntas. Não há uma resposta única para esse problema. O aluno aprender pode ser ele não quer, bagunceiro, por uma estrutura familiar que está por trás dele ou não, mas ele decidiu não estudar. Não sabe para que a escola serve, não é esclarecido, a família não tem estrutura nenhuma por trás, e ele acha que aquilo ali não serve para nada para ele. É uma opção? É. Claro que é. A outra opção é que o ambiente não é propício. O aluno não come, o aluno não tem nem ventilador, o aluno não, a carteira é muito dura, o aluno não tem água para beber, o aluno não tem sapato para calçar, o aluno não tem teto. Parece uma escola muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada, mas de engraçada não tem nada, porque não dá para dar risada sobre isso. Né? Não dá. Eu dei aula para uma colega de você de pedagogia, quando eu morava em Valença ainda, há 2 anos atrás, que ela me disse que dava aula em um assentamento do MST, ou não sei se é MST, mas é chamado de Rincão, ali próximo de Valença, que ela dava aula para 70 alunos. 70. E era em modelo serial, ela tinha 3 quadros. Ela botava 25 alunos de frente para um quadro, ali era 2º ano. 25 de frente para o outro, ali é 3º ano. E o restante de frente para cá, ali é 4º ano. E ela rodava. 1º quadro ela dá uma aula, 2º quadro ela dá 2, e aqui 3. Aí volta para cá, vai corrigindo ali. Que é isso, gente? Eu dizia, minha senhora, a senhora é uma mulher maravilha. A senhora é a vencedora, a senhora tem que ganhar aí milhares de reais, mas não ganhava isso. Qual a estrutura que um professor que dá aula para 70 alunos em modo serial ainda, com 1º, 2º e 3º ano na mesma sala, num galpão, vai ter para ensinar esses meninos? Não tem. Ele não tem estrutura psíquica. Não dá. Ela é esforçada. Ela dizia que não fazia a chamada, porque quando ela começasse a chamar o primeiro que terminasse no último, se for seguir a chamada, já era hora de liberar para o lanche. Não dá para fazer chamada. Compromete todo o processo.
Como é que você vai abraçar 60, 70 crianças? Daqui que você termina de abraçar e dar atenção, já foi quase meia hora. Estrutura precária também não ajuda a um bom professor. Claro que não. Agora, também, eu já trabalhei em escolas com toda a estrutura, 20, 25 alunos no máximo, ar-condicionado, cadeiras ótimas, quadro, tela com data show, não, tela retrátil, você tocar na tela e dar aula, tablet na mão para espelhar lá o PowerPoint, e esse professor não conseguia ensinar, não dá uma boa aula, ser péssimo de didática. Então, é por isso que eu digo, a estrutura não funcionar não é só um ingrediente. Nós também não podemos nos eximir que muitos colegas nossos, às vezes, podem não dar aula, ou dar aula de forma errada. Porém, eu sei que a maioria dos casos, o problema não é o nosso colega. O problema é a estrutura. Mas nós que estamos aprendendo aqui a estrutura, temos, se vocês um dia forem coordenadoras de escola, e vocês poderão ser, vocês vão precisar ter um olhar amplo e ver o que é que não está dando certo. É o profissional? É o livro? É a didática dele? É o aluno? É a família por trás dele? É a sala de aula? É o barulho? O que é que não está dando? Alguma coisa está dando errado na estrutura. É para isso você estuda estrutura. O que não pode é entrar mês e sair mês, entrar unidade e sair unidade, e você um dia coordenadora, ou gestora, ou mesmo professora, não entender por que 60% a 70% da turma não passa de ano. Ou vai para recuperação. Tem alguma coisa errada. Alguma coisa na estrutura não está dando certo. Aí vamos atacar, no melhor sentido dessa palavra, o problema, para poder resolvê-lo. Tá bom? E aí nós continuamos. Terras brasileiras nunca houve, de fato, uma decisão, um caminho a ser tomado. Primeiro parágrafo. Ter acesso e garantir a permanência da escola brasileira é resultado de uma constelação de fatores. Para uma qualidade educacional, depende da estrutura e das regras. Acabei de falar aqui sobre isso. Aqui, pronto. Antes da gente entrar, a gente vai terminar a aula falando de como a escola se organizou ano a ano no Brasil até chegar a nós, tá bom? A gente vai terminar a aula nessa, digamos assim, nessa cronologia educacional dos fatos e acontecimentos relacionados à nossa profissão. Mas antes eu quero tocar em 2 parágrafos. Aqui ainda, nessa página 8. Tá bom? Vamos lá. As múltiplas teias de educação que se formaram nos municípios brasileiros refletem os descompassos e as desigualdades em âmbito federal. Porque o país não conseguiu consolidar ainda um sistema de educação que se consolide com uma política de Estado, e não apenas com uma política de governo, que se alterna de 4 em 4 anos. O que é que eu acabei de ler? Eu acabei de ler que, segundo o escritor dessa apostila, e eu concordo com ele, a descontinuidade governamental federal é um dos fatores que contribui para o Brasil não ter um projeto de educação. A estrutura educacional das prefeituras e estados, elas vão de acordo com seus prefeitos. Aqui em Fortaleza, é uma capital zona de quase 3 milhões de habitantes ou mais, assim como Salvador, nós estamos no século XXI. Os diretores são indicados pelo prefeito. Século XXI. Não há concurso para diretores da prefeitura aqui. Há para o Estado. Então, todos os diretores da rede municipal de Fortaleza, eles são indicados pelo prefeito ou amigo do prefeito. Gente, isso é política do voto do cabresto. Pelo amor de Deus. Indicação política para isso, mas isso não é escondido, não. Isso é nas claras mesmo. Então, aqui o prefeito aqui da cidade de Fortaleza, o que deve ganhar, se as pesquisas estiverem certas, será outro. Se esse outro
que inclusive talvez eu vote nele, seguir a mesma política dos governantes atuais, vai errar de novo. Porque o que ele vai fazer? Ele vai tirar todos os diretores de escola na prefeitura e colocar aqueles que pensam como ele. Aí daqui 4 anos ele perde. Aí a outra que assumir vai tirar todo de novo. E aí, gente, o Brasil caminha. Aliás, o Brasil não caminha. Fica em círculos. Sabe, quem conhece a Bíblia aí, antes de fazer história, eu sou teólogo, né? Dólar teologia. A caminhada do povo do deserto era para demorar 11 a 20 dias. Demorou 40 anos rodando em círculo. A mesma coisa é a educação no Brasil. Fica rodando. E nas prefeituras que vocês moram, às vezes, não sei se tem esses problemas que eu citei aqui, eu não conheço, mas a maioria das vezes é isso. Muda a estrutura, muda os profissionais. Muda os profissionais, muda a estrutura. Entra e não vai para frente. Porque quando entra outro, volta para o zero. Isso prejudica a estrutura. Isso prejudica a educação. E não caminha. E, gente, nós precisamos acreditar em um projeto sério, que não houve ainda, de ninguém. Nem de direita, nem de esquerda, nem de centro, de nada. Ninguém teve um projeto sério de deixar a continuidade da educação no Brasil. Mesmo que essas pessoas pensem diferente de mim, vão continuar, porque nós queremos avançar. Mas coloca na campanha avança, mas, na verdade, as ações são de retrocesso e não de avanço. Então, temos que pensar. Professor, mas eu não lembro muito como é que foi a educação nesses anos aí. Dá para o senhor refrescar nossa memória? Vamos lá, refrescar nossa memória, para a gente terminando essa aula. 1549, chegada da família real no Brasil, início do século XVI, fase marcada pela educação dos índios por meio das escolas de primeiras letras. Lá atrás, é a primeira ramificação. Quando eu dou história da educação, antropologia educacional, talvez vocês já tiveram, se não tiveram, talvez venha para mim, não sei. A gente fala muito sobre isso, tá bom? Para a gente não poder demorar muito aqui. 1759, aí você vai calculando, ó, os espaços. 200 anos depois, ó, 1549, nós tínhamos só educação de jesuítas para índios, letramento. 1549. O Brasil é descoberto, 40 anos depois temos essa educação. É a primeira. 200 anos depois, 1759, 210 anos depois, com os projetos de modernização do Estado português, o Marquês de Pombal expulso os jesuítas, a educação deveria se perder o caráter particular e estar a serviço do Estado. 1759. Foi quando houve essa ruptura. Aí você é um pedagogo inteligente, anotou aí, né? Se alguém te perguntar, mas quando foi que o Estado absorveu o poder e disse quem manda sou eu, quem vai decidir sou eu, as decisões educacionais não são mais particulares? 1759, o Pombal, o Marquês de Pombal, dá o pontapé inicial sobre esse assunto. Em 1808, 50 anos depois, mais ou menos, 49 para ser mais exato, se eu não estou enganado, família real chega ao Brasil, começa a dar preferência aos ensino técnico e militar, enquanto se afastam-se dos estudos considerados elementares. Família real chegou, houve um projeto? Houve. Mas é um projeto para quem veio com eles. Tanto é que não houve assim uma abrangência das disciplinas. O foco mais era técnico. Por quê? Porque havia uma necessidade de formar profissionais. Que não está errado. Tanto é que o Brasil agora volta para os cursos técnicos. Aí na Bahia eu sei que tem os CEPs, eu dei aula no CEP em Valença, né? Os CEPs são cursos técnicos. Aí no Brasil, aí em Valença eu sei que tem, aqui também tem, aqui o nome é EJA Qualifica ou EJA Qualificação. Então o Brasil volta para os cursos técnicos, não há problema em falarmos de curso técnico, o problema é que o Brasil não cria um projeto único. Quer dizer, fala de uma coisa, mas não fala da outra. Se fala da outra, não fala dessa coisa.
Não, nós temos que falar de tudo. Nem todo mundo é para a faculdade. Todos na faculdade, não. Nós não precisamos caminhar ou vai para a faculdade ou nada. Não, e os técnicos? Então, ou vai para os técnicos ou nada. Sim. E a graduação? O Brasil é desequilibrado nesse sentido. Aí empurra todo mundo para a graduação e tem gente que não queria aquilo, mas foi. Poderia estar ganhando sendo um técnico em enfermagem, um técnico em gestão escolar, um técnico em secretariado, um técnico em outras coisas. Mas não foi. Ele tinha que fazer faculdade, mesmo que ele não quisesse. E não é assim que nós devemos ensinar as nossas crianças. A educação precisa estar estruturada para que ele possa entender. Eu quero fazer o quê? Lá no segundo ano médio. É faculdade mesmo? Mete a cara. Vai para dentro. Ah, não quero faculdade, eu quero um curso técnico. Também tem a opção. Então, voltando para o nosso recorte aqui, a família portuguesa, quando chega, ela aponta um caminho, mas é um caminho ainda muito tímido e e não muito largo, ou seja, não para todos. Desculpe. E aí, continuando, na famosa data 1822, emerge uma política para o ensino popular, né? O rei está saindo de cena quase e as políticas populares ou públicas começam a surgir. 1824, Constituição Imperial estabelece o direito à educação primária para todos os cidadãos brasileiros. 1824, está na Constituição. Entenda. Ah, professor, já sei, mas eu vou repetir para você guardar. O fato de estar algo na Constituição não quer dizer que isso ocorre na prática. Deveria ocorrer. É bom estar na Constituição mesmo assim? É ótimo, que você tem como cobrar do governo que está na Constituição, já que nós estamos dentro dessa estrutura que as decisões são deles. Mas o fato de estar na Constituição, que todos têm direito a isso, não quer dizer que o direito chegou até mim. Esse é um dos grandes problemas do país. 1837, institui-se no Colégio Dom Pedro II os parâmetros para o ensino secundário. Aí começa assim, o ensino secundário. 1854, estrutura-se o ensino primário. 1878, 100 anos antes de eu nascer, né? Eu nasci em 1978. 1878, estabelece os exames parcelados do ensino médio. Começou a ter ensino médio. 1889, com a proclamação da República, apesar da mudança do regime político, não aconteceu nada na educação. Mudou-se o governo, mudou-se a estrutura. E a educação? Nada. Ficou como estava. 1891 foi criada a primeira Constituição do Brasil republicano. Com ela, altera-se a partilha dessa realidade. 1924, cria-se a ABE, ou ABE. Alguns chamam ABE, tá bom? Associação Brasileira de Educação. Passou-se a discutir de maneira ampla uma política educacional para o Brasil. Agora, pare para pensar. Olha o seguinte. O Brasil é descoberto em quanto? 1500. A primeira escola é lá com os jesuítas é quando? 1540. Quando foi que o Brasil começou a pensar com seriedade a educação? 1924. Quantos anos depois? 400 anos depois. 400 anos se passaram para que o Brasil pensasse em criar uma estrutura de educação. Sabe o que é perder 400 anos? Sem um caminho, sem uma estrutura, são 400 anos. Não acontecendo nada, não mudando nada. Entende? Se nesses 400 anos tivesse havido projetos direcionados para a educação, a história do Brasil seria outra. Claro que seria. Mas, volto a dizer, nunca houve um projeto de educação no Brasil claro e abrangente para toda a sociedade. Isso é uma realidade, independente do partido ou ideologia que você apoie. Isso nunca houve no Brasil. Infelizmente. Nunca houve.
Sério, não. E para piorar, quando há um aparente avanço, muda-se tudo quando muda-se os políticos. Aí acaba toda a estrutura de novo. Então, 400 anos para o Brasil pensar. Sabe de uma coisa? A gente precisa pensar sobre educação. Já dá para dar risada. Já passou 400 anos. Vamos lá, vamos pensar? Aí começam a pensar. 1924, cria-se a Associação Brasileira de Educação, né? Em 1930, Getúlio Vargas ascende ao poder, acabando ali com a política dos governadores, voto em cabresto, acabando entre aspas, né? Mudando de mãos. O poder com a ideia de modificar a função do Estado, tendo um caráter mais intervencionista, ou seja, o Estado seria mais presente na vida do cidadão. Em 1931, o governo Getúlio criou o Ministério da Educação e Saúde Pública. 1931, o Brasil vai criar o Ministério da Educação. 400 anos depois. 1932, emerge um movimento conhecido como Manifesto dos Pioneiros da Educação. 1934, outorgada por Getúlio Vargas a Carta Magna Brasileira. E aí Getúlio escreveu, vamos ler o que ele escreveu? Oferta-se a educação pública em todos os níveis, tanto pelos estados quanto pela instituição privada de educação gratuita ou profissional. Reservam-se recursos financeiros para ajudar alunos carentes economicamente, por meio da distribuição gratuita de material escolar, bolsa de estudo, assistência alimentar e de saúde. A liberdade de ensino em todos os níveis da educação. O ensino laico, ou seja, não tendencioso a uma religião, em todos os níveis das escolas públicas. A aplicação de recursos na manutenção e desenvolvimento dos sistemas educativos. Foi isso que Getúlio Vargas disse. De lá para cá, é o que os governos tentam fazer. De forma muito precária, mas tentam. 1937, ele colocou isso na Carta Magna. 1942, emerge o colégio e o ginásio por meio da reforma do Gustavo Capenema. Educação colegial divide-se em clássico e científico, ou seja, começa a se dividir o ensino fundamental, ensino médio e ensino superior. Já dá para ter uma ideia do que seria. Na continuidade, em 1961, é promulgada a primeira LDB. 1961 nasce a LDB. Lei de Diretriz e Base. Anote essas datas. Eu já falei aqui, elas são necessárias até para concurso público. Você lembrar essas datas. Eu sei que a gente faz história às vezes, eu sou licenciado em história, aí a pessoa diz assim, porque data não é importante. É sim. A história não vive de datas, mas datas são necessárias. Tá bom? Em várias provas de concurso, não sei se na sua aí da faculdade vai cair, pergunta-se qual foi o ano que isso foi instituído. Porque o ano aqui é importante sabermos, tá bom? 1964, temos o governo militar instaurado. 1967, é promulgada a Carta Magna. 68, organiza-se a normatização do ensino superior, que é o que vocês estão fazendo hoje. 1968 é que vai se normatizar. O que é isso? Criar-se as devidas leis e normas para o ensino superior, que não tinha. Era no geral, no atacado aí. A lei mesma para o infantil, que era para o fundamental, que era para o médio, que era para tudo, e agora vai se regulamentar o ensino superior. Quando? 1968, ou seja, não tem nem 100 anos ainda. Muito novo as coisas, gente. 69 é promulgada a emenda, 71 é promulgada da segunda LDB, em que ratifica os princípios autoritários e centralizadores. 82, temos a abolição da obrigatoriedade da profissionalização no ensino do segundo grau, através da promulgada. Não é mais obrigatório. Em 1983, recuperação do dispositivo da Carta Magna, que estabelece a aplicação dos recursos, né? Em 83 volta. 88, com a nova Constituição, é ampliada a responsabilidade dos municípios. 96, temos uma nova LDB, que é atual, né?
9.934, é criada para nós. E aí, gente, dando esse passeio que nós demos, eu não quero me estender muito mais do que isso, porque os outros capítulos vão ficar para depois, tá bom? Eu quero encerrar a aula dizendo o seguinte: é importante você compreender esse caminho que nós fizemos, tá bom? Compreender o que são leis, como elas nascem, a emergência de cada uma, o processo desde o projeto de lei até sair no Diário Oficial, compreender a estrutura que está por trás das leis. Quando você compreende isso, você vai aprender as leis que regem a educação, como elas são feitas e qual o processo que ela se estabelece, e depois você vai compreender de forma rápida, eu sei aqui, como foi que a educação no Brasil se desenvolveu. Para encerrar, eu quero dizer o seguinte: eu não quero terminar essa aula dizendo que está tudo perdido. Não, eu sou um entusiasmado pela educação. Eu não acredito que está nada perdido. Eu não entro em sala de aula para dizer, se eu tivesse coisa melhor para fazer, eu estaria fazendo. Eu jamais direi para um aluno, não queira ser professor não, porque isso não serve. Jamais. Fico triste quando eu vejo um professor entrar em sala de aula com esse discurso. Se eu fosse coordenador, eu mandava ele passar no RH, pegar a carteira e ir embora. Porque ele não tem mais nada para fazer em sala de aula. Eu quero terminar essa aula dizendo a vocês que se animem sim. A educação é a única porta ainda existente para que haja crescimento real de um país que não teve planejamento correto. Vocês, pedagogas, são a base disso. Vocês dão aula para os nossos filhos quando eles não sabem nem ler, não conhecem as letras, não enxergam nada. São vocês que vão treinar essa nova sociedade. São vocês que vão ensinar ele a ler, a pensar, a analisar, a questionar, a pontuar, a escrever, a fazer resumos. Então, não há nada perdido enquanto houver pessoas que acreditem em educação. Eu acredito que está sentado aqui em Fortaleza, no Ceará, e vocês lá na Bahia, em uma cidadezinha pequena, mas que existe no mapa, faz toda a diferença ajudar vocês a crescerem como profissionais gabaritados, que vão para a sala de aula, não somente pelo salário. O salário é importante, gente. Eu sei que dinheiro é importante, eu sei que a gente precisa de dinheiro para pagar aluguel, água, luz e sustentar a sua família. Mas quando um professor, por experiência particular minha, quando o professor entra em sala de aula somente pelo salário que ele tem para receber, ele já não é um bom professor. Infelizmente, ele já se entregou ou pelo cansaço, ou então não era aquilo que ele deveria fazer da vida. Então, espero que vocês, mesmo falando de estrutura, mesmo entendendo que muita coisa está errada, mesmo entendendo que a estrutura não é a melhor que temos, mesmo entendendo que temos muito a melhorar, vocês sejam aquele passarinho. Tem uma história infantil que eu nunca esqueci, de um passarinho que vai com a água no bico e joga lá no incêndio que está acontecendo na mata. Pega a água no bico e joga lá no incêndio que está acontecendo na mata. E um outro animal, que eu não lembro agora o nome da historinha, não vou inventar, olha para o passarinho e diz, tu tá vendo que não vai acabar com o incêndio? Essa águazinha que você joga no incêndio? Para com isso. Ele, não, quem disse que eu tenho a pretensão de acabar com o incêndio? Não. Mas eu tenho a convicção de estar fazendo a minha parte. Pode não acabar o incêndio, mas a minha parte eu posso dizer que eu fiz. Então eu quero que vocês sejam esse passarinho que vai levar a água de vocês, o conhecimento de vocês. Vocês podem até não resolver o problema estrutural do país. Vocês podem até não resolver todas as... E não vão, porque não depende só de vocês. Mas um dia que você vê uma criança na rua, um homem fazendo a faculdade, um menino, que ele disser assim, tá vendo aquela mulher ali? Ela me ensinou a ler. Eu só fiz faculdade por causa dela. Você vai sentir uma alegria tão grande que nenhum salário que caiu na sua conta te dará essa alegria. Nenhum. Por experiência e por ouvir colegas. Então, a estrutura toda vai melhorar porque eu serei um ótimo professor? Talvez não. Mas eu posso melhorar a minha turma, a minha escola e a minha aula. Tá bom? Beijo. Bom conhecer vocês. Deus abençoe.
e possamos ter uma aula. Eu vou colocar no grupo que a minha previsão é ter aula terça-feira. Como a maioria não entrou na aula, a colega me disse que era até 16, então só entrou 8 ou 9, eu vou colocar no grupo. Se todos puderem ter aula na terça, a nossa segunda aula será na terça-feira, segunda é feriado, então terça-feira, dia 3, às 19 horas. Abraço, gente, obrigado pela paciência. Tamo juntos, tá bom? Juntos mesmo, na educação.